Amém. Nós vamos seguir, vamos ver algumas coisas ainda muito importantes. E que você, irmão, não ouses nunca pensar que sabe tudo, amém? Te empenha, te dedica, te esforça, vai buscando colocar reservas na sua vasilha, porque você nunca sabe a hora que vai ser necessário. Às vezes você pega uns doidos aí, falando cada coisa. Por exemplo, como já mencionei, na internet estão os metodistas e os presbiterianos dizendo, provando, pegando texto bíblico para provar que não existirá arrebatamento. Por quê? A visão deles é uma visão que nós desprezamos. Então você pega esses malucos pela frente. Deus às vezes pode te dizer assim, ignora, despreza. Ou então Deus pode te dizer assim, não, faz um estudo e joga lá. Deus tem seus planos. Agora, se você não tem a sua reserva na vasilha, você não pode fazer nada. Eu continuo recebendo gratidão de tantas pessoas. Pastor, obrigado. Parece que o camarada vai sair pelo computador para me abraçar. Agradecendo sobre aquele estudo, casamento versus registro de casamento. Irmão, eu nunca vi tanta gratidão por causa daquele estudo. Teve uma dona, uma assembleiana, né? Que isso, pastor? Ensinando o povo de Deus a viver amaziado, né? Isso a gente não tem tempo para dar resposta para esse pessoal. Mas dezenas e dezenas de pessoas agradecendo por terem encontrado. Pastor, eu estava chorando, eu estava triste. Quando eu terminei de fazer uma oração, alguma coisa me empurrou para a internet. Quando eu fui para a internet, eu achei o seu estudo. Aí copia lá até a parte do estudo, manda para mim, agradecidos. Isso é que interessa, amém? Nós sabemos que Deus nos mandou colocar lá. Quem achar que é loucura, muito que bem. Quem achar que é poder de Deus, muito que bem. Interessa que a gente faça a nossa parte. Agora, quantos já pensaram como eu penso, mas nunca receberam autorização de Deus para fazer um estudo e jogar na internet? Quantos já tentaram escrever e não conseguiram? Isso faz parte de um compartimento chamado vasilha. Você tem que ter as suas reservas, para na hora que Jesus quiser usar, Ele usa. As suas reservas não são para você usar. Então você não pode ter reservas dentro da sua visão. Tipo, não, eu nunca vou pensar, não, eu nunca vou entrar por esse caminho, não, eu nunca vou fazer isso, eu nunca pensei em seguir essa estrada. Você nunca pensou, mas Deus pode ter pensado. Então, você não vai reservar, né, um conteúdo, não vai ter as suas reservas pensando nos teus propósitos. Você terá as suas reservas pensando nos propósitos de Deus. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia porque eu estava apaixonado pela Bíblia. Eu achei aquilo muito glorioso. Desde os 12, 13 anos eu tinha muitas perguntas e ninguém me dava resposta. Uma das coisas que eu perguntava amargamente era por que uma árvore tinha que durar 100, 200 anos, uma tartaruga durar 300 e um homem durar 70, 80. Isso me martelava, não tem lógica. Mas ninguém me dava resposta. Enfim, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a achar todas as respostas para todas as minhas indagações, a razão da existência do homem, a lógica. Aí eu me apaixonei pela Bíblia e caí para dentro da Bíblia. Todo sábado, 8 da manhã eu começava a ler a Bíblia, parava de meio-dia às 2 para um horário de almoço e ia até 8 da noite. Era essa a minha rotina todo sábado, porque durante a semana e o domingo eu não tinha tempo para ler a Bíblia. Mas no sábado eu não queria mais saber de futebol, não queria mais saber de praia, eu não queria mais saber de nada. O meu sábado se tornou
sagrado, consagrado ao Senhor. Aquilo foi gerando em mim uma reserva, mas eu não pensava em ser pastor. Quando as pessoas vinham dizer assim para mim, vem cá, você não tem um chamado pastoral não? Eu dizia, vamos mudar de assunto. Eu, atrás de um púlpito, que é isso? Longe de mim. Aí vinha outro, vem cá, Deus não está te chamando para um seminário, não, para você. Que isso? Isso não é para mim, não. Eu fugia. Mas as reservas foram sendo colocadas, chegou uma hora que Jesus vira para mim e diz assim, vai fundar a minha igreja. Entendeu, irmão? Um projeto que não era meu, não fazia parte das minhas reservas, mas fazia parte das reservas de Deus. Você quer um ministério? O ministério que você quer de Deus não é o que você pensa, é o que Ele quer te dar. E Ele só vai te dar um ministério de acordo com as reservas que Ele tem posto dentro de você. Então, devora a Bíblia, meu irmão. Tenha intimidade com Deus. Peça a Deus experiências. Eu comecei uma vez a orar e eu era da igreja tradicional, eu não tinha exemplo em ninguém. Eu comecei a orar, Deus, me dá experiência contigo, me dá experiência, resultado. Não dentro da igreja, mas fora. Fui arrebatado, tive visões, ouvi a voz de Deus, tive confrontos com demônios, impus as mãos, o enfermo ficou curado, porque eu quis. Conversava agora há pouco com os irmãos lá embaixo, e dizia assim, as duas mulheres, moendo, uma parábola. Aí veja, se você observar, todas aquelas duas mulheres, elas estão em condições iguais, mas o julgamento recai reprovação e aprovação. Uma é reprovada e a outra aprovada, mas você não vê o porquê, a não ser de que seja considerado o que foi produzido. O produto é que fez com que elas ficassem reprovadas. Uma ficasse reprovada e a outra aprovada. Então, o que acontece? Essas duas mulheres é o grande símbolo para a nossa vida. Deus tem propósitos, mas Ele aprova ou reprova segundo o que Ele quer que seja produzido. Esse é o teu ministério. É você produzir não o que você quer, mas o que Ele quer. As duas mulheres estão representando isso. Hoje você vê um monte de pastor, eu tenho ministério nos presídios. Tem nada. Tem ministério nenhum. Não vê aquele Marco Pereira, um enganador nato, mercenário, ladrão, mentiroso, com aquelas fitas de gente endemoniada, o camarada que finge que dá tiro, que ele expulsa demônio, não expulsa nada, conversa fiada. Pode enganar os outros, não a mim. A mim ele não engana. O dia que eu tiver cara a cara com ele, eu digo assim, e aí enganador, como é que tu tá? Teu Jesus, eu piso na cabeça dele, ele é um mentiroso. Ele é um servo do diabo. Está enganando multidões por aí. Com os vídeos dele, vai dentro do presídio, aquelas pessoas que fingem endemoniadas. O outro mercenário, Valdomiro Santiago, que fingem as pessoas saírem da cadeira de roda. Finge. Pode enganar os outros, a mim não. Eu ando com Deus. Então, meu irmão, vai chegar uma hora que o juízo virá e Deus vai procurar em você um fruto. Mas não é o fruto que você produziu porque achou que tinha que produzir. Ele vai procurar em você o fruto que Ele quer. E tem mais, no tempo dele. Porque diz que ele passou numa figueira, procurou fruto, não achou. Mas o evangelista escreve dizendo que ele não achou fruto, por quê? Não era tempo de figo. Ah, tá. Naturalmente não era tempo de figo para o mundo, mas era tempo de figo para ele. Esse é o teu ministério. Você não tem que produzir na hora que o mundo espera, você tem que produzir na hora que ele espera. Quando ele passar na sua figueira, ele quer figo. Ele quer figo. Então o tempo é dele, a hora é dele, as exigências são dele, então você tem que produzir aquilo que ele quer. Então aqui, voltando, apenas para frisar o quanto você tem que se alimentar da Escritura e ter reservas. São as suas reservas que vai dizer se amanhã você vai ter um chamado ministerial ou não.
Ah, você vê aí um monte de hipócrita, né? Quanto tempo tu tem de igreja, irmão? Eu tenho 2 anos, já fui consagrado a diácono. Deus está fazendo uma obra muito rápida na minha vida. Coitado. 2 anos consagrado a diácono. Ora, se ele estivesse numa igreja primeiro, ele não seria nem consagrado, porque a igreja verdadeira não faz essas obras. E muito menos seria diácono, ou seja lá o que for. Aí daqui a pouco, eu estou com a promessa aí de que com 4 anos de evangelho já vou ser um pastor, só se for um pastor da seara do diabo, porque da seara de Jesus Cristo não. As coisas no reino de Deus não são assim. Então, você tem que ter as reservas e esperar o tempo certo de Deus agir na sua vida. O tempo certo, esse negócio de Deus estar fazendo uma obra rápida na minha vida, meu irmão, Deus não faz obra rápida na vida de ninguém. Entendeu, né? Entendeu? A obra de Deus depende de Deus na sua vida? Não, depende da sua vida com Deus, e não de Deus na sua vida. Então a obra de Deus, ela vai caminhar de acordo com a sua caminhada. Ah, Deus, eu tenho a promessa de 5 anos virar um pastor. Irmão, promessa de quem? Quem fez essa promessa para você? Pode ter sido algum homem de alguma denominação, mas Jesus, não. Jesus procura fruto todo dia e para ele jogar alguém atrás de um púlpito, meu irmão, pode acreditar. A história não é muito simples assim, não. Vamos seguir aqui para a gente encerrar essa parábola. Apenas não esqueça. A diferença foi no que aquelas mulheres produziram. As condições eram todas iguais, mas o fruto, um Jesus se agradou, outro não, mas ambas eram igrejas. Aqui diz, no verso 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Né? Então, analisando, se o noivo demora, nós sabemos que Jesus não demora, ele vem no tempo certo. Mas por que eu acho que Jesus está demorando? Quando eu estou fora da sintonia com o Espírito Santo. Quando os meus sentimentos não estão moldados e na mão de Cristo. Quando a minha linha de raciocínio não compactua com a linha de raciocínio do Espírito Santo. Jesus não tardou, elas acharam que ele tinha tardado. Elas não estão bem sintonizadas. Porque, irmão, por exemplo, eu digo, Jesus virá no Monte das Oliveiras, né? A igreja será arrebatada, eu não participarei do arrebatamento. Tá, isso não me fere em nada, se eu penso dessa maneira. Eu não estou achando que Jesus vem tarde, eu queria ser arrebatado. Não. Eu estou gloriosamente sintonizado com o propósito de Deus na minha vida. Então não tem nem antes nem depois. Agora, se na visão de alguns Jesus está tardando, significa que a visão desse está problemática. Porque quem anda com Cristo se sente preenchido, sem nenhum vazio, sem nenhuma frustração, sem nenhuma decepção. A primeira vez que eu entrei numa igreja, as pessoas dizem assim, ser salve para o reino de Deus, Jesus vai voltar, eu não tinha entendimento nenhum, falei assim, eu vou sair da igreja. Vou sair da igreja, Jesus não vai voltar agora mesmo. Entende? E hoje? Hoje não, nós queremos trabalhar enquanto é dia. Independente de quando Jesus vai voltar ou não, nós temos um propósito a ser cumprido. Aqui diz, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. De onde partiu esse grito se todas as igrejas adormeceram? Eu quero que você entenda isso, que o grito é um conceito extra-igreja. O grito é um instrumento de Deus para despertar as igrejas. O grito não é um conceito igreja apenas, como se costuma ver por aí, ou que tem na nossa cabeça muitas vezes. O grito significa algo tão poderoso a ponto de despertar as igrejas. E que igrejas? Só as nécias? Não. Até as prudentes adormeceram, mas o grito não adormeceu. Você entende isso?
que até as igrejas prudentes, tendo a lâmpada que é a palavra, tendo o azeite que é o Espírito, e tendo o quê? Reserva na sua vasilha, até essas dormiram. Então imagina o grito que é. O grito você vê semelhante ao que Jesus diz para João Batista, do nascido de mulher. Não tem ninguém maior que João Batista. E qual é o conceito de mulher? Mulher representa tanto Israel, quanto representa a igreja. Então, João Batista é fruto de uma mulher? Sim, ele é fruto dos conceitos doutrinários de Israel. Mas João Batista está acima de qualquer conceito daquela religiosidade toda. João Batista não é considerado apenas um discípulo da sinagoga. Ele foi arrancado daquele meio e foi levado para outros cantos. Jesus diz, nascido de mulher, não tem ninguém maior que João Batista. Ele estava acima de todo conceito doutrinário. Isso é tremendo. E nós sabemos que essa história vai se repetir. Final da era de Israel, João Batista. Final da era da igreja, o grito da meia-noite. Mesma coisa. João Batista é um nascido de mulher? Sim. A base dele esteve aonde? Em Israel, que é uma mulher. E a base do grito da meia-noite estará na igreja. Mas João Batista não era sinagoga e o grito da meia-noite não será igreja. O grito da meia-noite não é uma pessoa. O grito da meia-noite é uma visão. E esta visão pode estar em uma geração. Tá bom? O grito da meia-noite é uma visão, um entendimento, uma compreensão, um ponto de vista. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Quem deu esse grito? Foram as igrejas? Quem deu o grito que aí vem o noivo? Ou seja, as igrejas não cumprirão o seu papel até o fim de anunciar o retorno de Cristo. Jesus vai ter que achar alguém fora do comum para dizer, ó, eis o noivo. Peraí, eis o noivo? Para que alguém diga, ó, aí vem o fulano, aí vem o beltrano, aí vem o cicrano. Significa que esse alguém sabe que ele vem. Senão não pode dizer eis aí. Então o grito da meia-noite será uma visão de uma geração que saberá a hora em que ele vem. João Batista foi assim? Após mim, ó, não tem mais 10, 20, 30 anos não. O negócio é o seguinte, após mim vem aquele cujas sandálias eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas alparcas. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, além de João Batista saber que após ele, ou seja, logo a seguir, vem alguém maior que ele, vem o Cristo, vem o noivo prometido da nação de Israel, ele ainda diz a obra desse alguém. Ele vai batizar com o Espírito Santo, com fogo, ele tem na sua mão a pá, limpará a sua eira com fogo inextinguível, ele é o tal. Então o conhecimento de João Batista está acima da sinagoga ou não está? E como está? Outra coisa, João Batista diz assim, quando questionam ele, quem te mandou batizar? Ele fala assim, ó, aquele que me mandou pregar, também me mandou batizar. Acabou a história. Mas na sinagoga tu recebeu autorização? Não, não recebi autorização da sinagoga. Ou seja, o grito da meia-noite, voz de restauração, é você recebendo uma ordem direta do céu. Você só é o grito da meia-noite se você não estiver vivendo nenhum conceito de igreja. Como nesse lugar nós não pregamos denominação. Aqui não se trabalha para uma visão geração Jesus Cristo. Aqui nós trabalhamos para reino de Deus. Aqui não tem visão doutrinária. Aqui tem estudo bíblico. Não é por aí, irmão, nós batistas pensamos assim, nós assembleianos pensamos assado, nós presbiterianos comemos como vier, cozido, frito. Não tem nada disso aqui. Aqui o nosso negócio é Bíblia. O que você pode provar pela Bíblia?
Pode provar? Essa é a nossa doutrina. Então diz, o grito, né, desperta as igrejas. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Lâmpada é palavra, palavra é conhecimento. A chave que abre o reino de Deus se chama conhecimento. Então elas prepararam, vamos assim dizer, a sua chave. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Quer dizer, a lâmpada está se apagando, a palavra se esvaiu. A chama da palavra não foi mantida, não foi sustentada. Lá no Antigo Testamento diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Outro dia um jovem entrou aqui na igreja, que já passou por aqui, hoje está desviado, vivendo uma vidinha medíocre, sem sentido. Porque o crente que conhece Jesus e não se torna um revolucionário, irmão, ele é medíocre e vive uma vida sem sentido. Aí ele passou e disse, vem cá, não, eu estava conversando com o irmão fulano, com o irmão Beltrano, com o irmão Cicrano, e você prega com uma veemência, você prega com uma força, mas o pastor fulano disse que no começo da vida dele, também ele pregava assim, com veemência e tal, e falava e denunciava, mas agora ele é um cara mais equilibrado. Agora ele é um cara mais devagar, ele equilibra mais as palavras, ele é mais temperado. Eu estou deixando ele falar. Ele virou para mim e falou assim, e você? Você não acha que daqui a alguns anos você também vai ficar um camarada mais devagar, mais equilibrado? Eu digo assim, se você encontrar em mim esse camarada mais devagar e mais equilibrado, com certeza você vai estar no meu velório. Nunca! A minha intenção é cada vez incendiar mais. Não é retroceder, é ir adiante. E quem acompanha as pregações vê que eu não afrouxo na palavra. Só posso afrouxar na palavra se Jesus me disser assim, ó, hoje o negócio é omeletezinho aí pro povo, é light. Aí, meu irmão, obedecer é obedecer. Agora, que eu vou escolher uma palavra, nada. Se é para bater hoje, para bater amanhã, para bater o mês inteiro, vamos batendo, vamos surrando. Quem sobreviver, sobreviveu. Quem não sobreviveu, meu irmão, não é problema meu, a palavra não é minha. Agora, eu afrouxar, nem pensar. Eu disse para ele, olha, eu prefiro a morte do que afrouxar na palavra. Eu prego o que Jesus me der a pregar. Esses pastores aí, eles não aguentaram a pressão. Foram chamados até para restauração, mas hoje vê que restauração não costuma lotar muito igreja. E aí eles querem viver de dinheiro. Eu não. O meu salário já está garantido. Tendo dízimo e oferta ou não. Porque Jesus prometeu me sustentar e não disse que seria com dízimo e oferta. Ele disse que ia me sustentar. Amém, meu irmão? Então, aqui diz, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando, a chama está... E elas reconhecem que elas precisam alimentar aquela chama. Por que elas pedem azeite? Elas reconhecem que a sua chama não vai ser o suficiente para suportar o encontro com o noivo. Não vai ser o bastante. Aquela chama não é o bastante para se encontrar com o noivo. O que é a chama? A chama é a tua vida espiritual, irmão. Tem vidas espirituais que não são bastante para se encontrar com o noivo. Tem que alimentar, tem que incendiar, tem que fazer a candeia pegar fogo. Se não tiver uma vida realmente séria, não suporta a glória de Jesus, não consegue encontrar com Ele, não tem acesso a Ele. Essa chama representa a sua vida espiritual, representa, logicamente, o seu conhecimento, sem Ele você não tem vida espiritual. E elas reconhecem, as nossas chamas estão apagando, nós precisamos de azeite. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Como é que é? Comprar? Ora, comprar? O que significa comprar? Pagar o preço. Preço em dinheiro? Não. Preço em renúncia.
preço em dedicação, preço em atitude, preço em ouvir Deus e obedecer, que tem muita gente que ouve, mas então, ide, comprai, mas não tem mais tempo. Isso elas deveriam ter feito muito antes, porque aí o que acontece? Elas vão, vamos lá, vai aonde? Aonde que elas vão? Será que elas foram procurar o grito da meia-noite? Eu sei que lá vão elas, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. O que é isso? Acabou a era da igreja, o arrebatamento foi consumado. Acabou-se a era da igreja. Entraram as que estavam apercebidas, que tinham a sua lamparina, que tinham o seu azeite de reserva, tinham lá as suas vasilhas, a porta fechou. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Viram que a porta estava fechada. Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que eu não vos conheço. Ora, ele não chamou de igreja. Ele não chamou de virgem. Ele não disse que tinham a palavra, que tinham até azeite. E agora ele está dizendo o quê? Não vos conheço, porque o fechar da porta, o encerrar da era da igreja, né, o arrebatamento fará isso, ele deixa de considerar mais as outras como igrejas. Ou seja, fechou a porta, né? Uma porta que fechou, as igrejas que entraram nas bodas, lá se foram como igrejas, para as bodas do Cordeiro. Mas as que ficaram, elas deixam de ser conhecidas como igreja. Tudo que se por acaso tivessem, qualquer galardão, qualquer obra que tivessem realizado, tudo ficou para trás. Elas perderam a salvação e perderam todos os galardões. A igreja que não for arrebatada não é uma igreja que ficou na terra salva. Não é. Mudou-se a dispensação. A maneira de se tratar agora com os que estão sobre a terra é diferente. Até o momento do fechar da porta, Deus está tratando de um jeito. Quando a porta fechar, Deus irá tratar de outro jeito, de outra maneira. A atitude aqui das prudentes, recusando ceder o azeite para as loucas, no caso, deve ser a mesma atitude daqueles que estiverem nessa ocasião em recusar o conhecimento que detêm para aqueles que não terão naquele dia, não é isso? O que acontece? Primeiro, nós não temos condições de dar azeite para ninguém, temos? Não. Cada um cumpre o seu ministério e quem vai trabalhando através dos lábios de um, do louvor de outro, da oração de um, da pregação de outro, quem trabalha e distribui o seu azeite, a sua palavra, é Deus. Não adianta uma pessoa chegar para mim e dizer assim, me dá uma unção aí, que unção? Né? Me dá um conhecimento aí, que conhecimento que eu tenho para dar para alguém? Às vezes as pessoas me fazem perguntas sobre a Bíblia, eu fico até chateado, que tem momentos que parece que eu sou burro, que eu nunca li Bíblia. Isso só me faz ver que verdadeiramente é Deus que nos capacita. Às vezes a pessoa chega, isso assim da Bíblia, não lembro de nenhum texto, não lembro de nada, parece que a amnésia chegou e acabou a história. Isso prova que nós não temos condição de dar nada para ninguém. Agora, num dia de culto, num momento de estudo, aí já não é o homem, aí já é Deus agindo. Então ele reparte. Aí vem as nécias e diz assim, dá-nos os vossos azeites. As prudentes dizem assim, não, nós não temos condição, nós recebemos de alguém. Alguém vendeu para nós pagamos o preço, vai lá buscar neles. Aí lá vão elas, só que chegam lá e não há o quê? Tempo. Não há tempo. Elas voltam, será que elas compraram? Será que elas acharam alguém vendendo? Não, mas eu sei que a questão ali, elas não acharam nada. Essa é a verdade, não acharam nada. Mas mesmo assim elas voltam. E o tempo que elas voltam, elas já se deparam com a porta
fechadinha. Senhor, abre-nos a porta. Não, eu não conheço vocês. Então o que acontece? O fechar da porta é o encerrar de uma dispensação. Hoje, meu irmão, tente entender isso aqui. Hoje, uma pessoa ser salva, vamos dizer assim, um crente fraco. O camarada é um crente fraco. Ele é fraco. Ele crê em Jesus, ele crê que Jesus morreu pelos pecados dele. Tá bom. Baixou a sepultura, tudo bem, ele pode até ir para o céu. Foi salvo. Ele é um crente fraco. Só que no período da noite e da meia-noite, o crente fraco não subsiste. Quando a porta fechar, quando soar o arrebatamento, o crente fraco que hoje é salvo, no arrebatamento ele não é salvo. Aquele momento do arrebatamento só levará gente transbordante, com a lamparina acesa e vasilha, azeite de sobra na vasilha, porque aquele momento estará sendo cumprido sobre a terra um propósito de Deus. Propósito esse que o crente fraco, as virgens nécias e imprudentes não estarão cumprindo. Elas estarão como aquela mulher moendo que não está produzindo o que Deus quer. Aí hoje os camaradas dizem, não, eu faço visita nos hospitais. Aí veio um para cá, chegou um camarada para mim uma vez, falou assim, e aí, como é que está lá a igreja? Eu falei, tá jóia. Cresceu a igreja? Ih, meu irmão, nem sei, não conto os membros. Todo mundo quer saber quantos membros tem a igreja, como se o reino de Deus fosse isso. Visão retrógrada. Aí, como é que está o pessoal lá evangelizando, ganhando muitas almas? Eu falei, meu irmão, evangelismo para nós lá é abominação. O quê? Evangelismo para nós lá é abominação. Nosso ministério é outro. Ué, como assim? Vocês não evangelizam? Eu falei, não, lá não. Isso para nós lá é abominação. Nosso chamado é outro. Mas qual outro? Pode acreditar, é outro. Entende? Porque uma mulher vai estar evangelizando por aí. Mas quando Jesus bater o martelo e fizer a separação, não vai levar a mulher que está evangelizando. Ele vai levar a mulher que está restaurando. É grito da meia-noite, é tempo de restauração, a apostasia está aí. Evangelizar, longe de mim, Deus me livre. Meu negócio é outro. Meu negócio é denunciar os falsos mestres, os falsos profetas, botar dedo na cara dos pastores, distribuir CD na porta da igreja deles. Meu negócio é esse, eu não tenho nada com evangelismo. Meu negócio é restauração. E quem quer esse ministério? Agora, eu chegar e dizer para alguém assim, que? Evangelismo? Já era, meu amigo, isso é da dispensação passada, toma em outra. Isso para nós, evangelismo, é abominação. O que o camarada vai dizer da gente? Por que ele vai dizer isso? Vai dizer um monte de horrores a nosso respeito. Porque ele não tem na sua vasilha, né, as reservas para compreender esta palavra. Então ele nunca vai despertar. Ele é a virgem nécia. Se ele for uma virgem prudente, tendo reserva para suportar esse choque, isso não é um choque? Evangelismo, o quê? Isso é abominação, longe de mim isso. Isso não é um choque? Isso é um choque. Se ele não tiver reserva, ele não suporta essa palavra. Porque o Espírito Santo, quando eu jogo, ele me dá a palavra para trabalhar e vai no cidadão. Mas lá no cidadão não tem palavra para ele juntar, para fazer a conexão. O camarada é fraco demais. Ele não suporta essa chicotada. Aí ele sai, vira as costas, até sacode a poeira dos pés. Até sacode a poeira dos pés. Na internet tem gente dizendo assim, há um pastor doido lá, um tal de Tupirani, que diz que é o único ministério de restauração do mundo. Então me apresenta outro, por favor. Eles me apresentam o ministério deles e eu apresento o político deles. Ora, vamos ver. Eu sou o único ministério de restauração, por enquanto. Mas daqui a pouco vai ser restauração espalhada pelo mundo todo, em nome de Jesus. Esse é o nosso objetivo, né? Então, irmão, se o camarada não é já um prudente,
ele não suporta. Como eu disse para você, eu me apaixonei pela Bíblia. Eu li a Bíblia de 8 às 8, de 8 às 20, todo sábado. E isso me deu muita reserva. Quando Deus me chamou para o ministério de restauração, meu irmão, você sabe que alguém ficar que nem um boneco em parafuso? Eu estava lá dentro depois dessa construção aí, Deus começou a me dar umas palavras, eu fiquei tonto. Eu falei, meu Deus, como é que eu posso pregar um negócio desse? É o Senhor mesmo que está falando comigo? Meu Deus, e eu rodava de um lado, eu rodava para o outro, eu rodava para um lado, rodava para o outro. Aí você vai lá, eu fico nervoso, quando eu fico nervoso eu começo a comer. Aí abro um pacote de biscoito e bebo água, eu fico meio, é assim que eu fico. Tem gente que quando está com algum problema, não come, não bebe, eu sou o contrário. Eu como e bebo até demais. Se você me vê comendo aqui, comendo ali, irmão, eu tenho algum problema sério. Aí, resultado, eu começo a comer tudo que vem pela frente, aí vou para o meu canto de novo, aí vem a mensagem de novo. Mas, meu Deus, como é que eu vou pregar isso? E vai para cá e vira para lá. Aí, quando chega no culto, às vezes, normalmente, essas mensagens mais revolucionárias, eu chego com um papelzinho aqui e ponho aqui. Você já viu? Aquele papelzinho está em branco, não tem nada escrito nele. Eu não consegui escrever nada. A coisa é tão terrível que eu digo assim, então se é o Senhor, eu não vou escrever nada. Aí não escrevo nada. E venho com papel em branco. Aí ele aqui dá a mensagem. Tipo, Elias nas ruas, né? Aquelas mensagens todas falando de restauração. Jesus é o rei. O cristão é a política. Essas são mensagens que eu não pude escrever nada. Que eu falei, meu Deus, se é o Senhor mesmo, então eu empresto a boca para o Senhor. O resto é com o Senhor. Tem que ser assim. Agora, voltar atrás... Não. Emprestar a boca a gente sempre empresta, mesmo que a gente não tenha coragem de escrever nada. Mas a boca a gente empresta. Então, irmão, eu tinha reserva, eu lia muito a Bíblia. Quando Jesus veio com essa mensagem totalmente revolucionária, mudando a dispensação com a minha vida, você sabe o que é a sua vida servir de mudança de dispensação? Isso é impactante demais. Quando Jesus fez isso comigo, se eu não tivesse pelo menos a reserva que eu tinha, eu faria que nem os outros fizeram. Não, que isso, eu pregar isso? Não. Põe isso de lado, não quero saber desse assunto não. Escrevia outra mensagem, ia pregar outra mensagem qualquer. Ia pregar não, né? Ia falar as historinhas bíblicas. Porque quando você não está no propósito de Deus, você não prega, você conta a história. Você conta a história, tem muito contador de história por aí. Tem ou não tem? Então, meu irmão, para concluirmos aqui, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas, ele está falando isso de quem? Das igrejas, não é? Mas o grito disse, eis o noivo. Ora, essa expressão, eis o noivo, é como se ele já estivesse presente, não é? Eis o noivo, saí ao seu encontro. Ah, tá vindo, vou lá. O grito tinha um conhecimento maior. Jesus para as igrejas, até vamos dizer assim, para a igreja, para ambas, porque todas adormeceram, Jesus está dizendo, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Meu irmão, mas acredite, não vou dizer dia e hora, porque esse é um calendário muito específico e eu creio que nós não precisamos saber dia e hora da vinda de Jesus. Isso não há necessidade disso. Agora, que nós vamos, como grito da meia-noite, estar bem próximos, anunciando, olha, não passa dessa década, nós vamos estar anunciando. Nós que estivermos buscando mesmo, crescendo na graça e no conhecimento, quando se aproximar a hora de Jesus vir, o Espírito Santo vai estar na gente de uma maneira impressionante. Seu corpo vai estar praticamente leve. Você vai estar olhando para o céu e já vendo os céus abertos, meu irmão. Ou não vai? Vai, pode ter certeza que vai. Você vai sentir a hora da sua partida pelo arrebatamento. Elias soube? Elias soube a hora da partida dele? Como soube? Né? Elias soube. Todos os profetas que estavam ligados no Senhor souberam? Souberam.
quando Eliseu chegou lá, sabes que hoje o Senhor tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Eu sei, não fala nesse assunto não. Eu sei. Aí Eliseu ia para outro lado, lá vinham outros profetas. Sabe que hoje o teu Senhor será tomado por sobre a tua cabeça? Eles sabiam. A escola dos profetas no tempo de Elias sabia que Elias ia ser arrebatado. Que coisa tremenda. Quem falou para eles? Se fosse Elias que tivesse falado para eles, eles poderiam nem crer. Ah, Elias, o que você está dizendo? Não é bem assim não. Mas quem falou e eles estavam dando crédito, a ponto de divulgar? O Espírito Santo tinha falado para eles. Então, o que acontece? Elias também sabia a hora da sua partida. Pede-me o que tu queres antes que eu seja tomado de ti. Ah, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Então, Elias sabia. João Batista sabia. Jeremias tinha uma mensagem muito específica a Jeremias, era uma coisa impressionante. E nós, o grito da meia-noite? Eis o noivo, sair ao seu encontro. Hoje eu não posso te dizer, olha, mas eu já estou arriscando, né? Ó, mais ou menos daqui uns 50 anos, Jesus está de volta aí. Mais ou menos 50 anos. Agora, a geração que vier após mim, daqui vamos dizer a 25, vamos dizer a 30 anos, meu irmão, essa geração serão os meus professores. Dá para você entender isso? Dá para você entender isso? Se eu estiver vivo ainda, quando essa geração estiver sendo levantada, os 7.000 estiver sendo levantado, eu terei que sentar e ver aula com eles. Não quer dizer que eu vou perder a minha posição, não é nada disso. O meu propósito eu estou cumprindo. Mas eu estou sendo hoje a base, na verdade, para que essa geração seja o que ela tem que ser. Eu tenho pagado o preço para que essa geração seja o que ela tem que ser, para que o propósito de Deus se cumpra. A peneira começou pela minha vida. Aqui tem gente que ouve as mensagens e diz assim, esse pastor é o anticristo, ele bota as pessoas para fora da igreja. Para você ter ideia, né? Me chamam de anticristo e diz que eu boto as pessoas para fora da igreja. Pode até ir para fora da igreja, mas vai entrar no reino. Então, meu irmão, a geração que vai se levantar, quando chegar a hora dessa geração, eu serei aluno desta geração. Eles vão me ensinar muito, muito. Mas acredite, a minha parcela está feita. Então, meu irmão, essa é a realidade. As igrejas, no seu conceito geral, não saberão sobre o retorno de Cristo. Mas o grito da meia-noite vai dizer, eis aí, sai ao seu encontro. Amém? Vamos ficar por aqui então, em nome de Jesus.